Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo fechamento semanal. Hoje, 21 horas, horário de Brasília. Bitcoin fecha a semana, altcoins fecham a semana. Estamos diante do fechamento mais importante para as altcoins no ano de 2025. E eu vou te mostrar o porquê neste vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu vou juntar os pedidos de ontem com os pedidos de hoje e amanhã, dia útil, com liquidez, faremos análise de diversos ativos. Então, os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Vamos começar com o farol do mercado que nos últimos dias está até esquecido, não é verdade? O Bitcoin está em 118 mil, agora no momento que eu gravo esse vídeo, 118.800. Não estamos em topo, não estamos renovando topos, estamos em uma acumulação, dentro de uma faixa importante, mas ainda em aberto para o Bitcoin. O Bitcoin fecha potencialmente essa semana com um doji e deixa o cenário aberto para correções nas faixas de Fibonacci, 113 a 107, tem o gap a 114 também. Temos também muita sustentação na área de 112 mil dólares. Perfeito? Acima de 123, a gente renovará os topos. O Bitcoin segue nessa acumulação e é por isso que a gente está vendo um dos maiores movimentos semanais da dominância. O dinheiro está fluindo do Bitcoin para as altcoins. Na verdade, o dinheiro está entrando no mercado, só que neste momento ele está priorizando as altcoins e a gente vê uma queda vertiginosa da dominância, que também tem o seu fechamento de vela semanal hoje às 21 horas, horário de Brasília. É por isso que nós estamos vendo esta movimentação tão brutal no Ethereum. Ethereum está se valorizando, altcoins estão se valorizando, justamente por conta do rompimento dos topos e a acumulação em topo do Bitcoin. Nós falamos sobre o giro de capital, rotação de dinheiro nesses últimos dias. Se você ainda não assistiu às aulas dos últimos dias, para tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, aperta o like que ajuda muito o canal, conclui esse vídeo, que é muito importante, e volta para os vídeos de sábado, sexta e quinta-feira. É extremamente importante que você entenda como funciona a rotação do dinheiro no mercado. Pois bem, o Ethereum está acelerando acima do Bitcoin e ele coloca neste comparativo Ethereum BTC o primeiro pivô de alta semanal em muito tempo. Muito tempo. O último pivô de alta de fato de Ethereum versus Bitcoin foi aqui em janeiro de 21. Foi este movimento que trouxe aquela out-season maravilhosa que nós vimos no último ciclo. Estou afirmando que é isso que vai acontecer agora? Não, mas eu estou te chamando a atenção justamente para o ponto atual, em que Ethereum se valoriza agressivamente acima do Bitcoin, nada menos do que 36% acima do Bitcoin, e coloca um pivô de alta. A gente tem que ter máxima atenção, porque este gráfico também se encerra hoje, às 21 horas, horário de Brasília. Se a gente está olhando para o Bitcoin acumulando, o Ethereum acelerando, chegando até próximo dos 4 mil dólares, tá? Em linhas gerais, a gente está se aproximando dos 3.800, mas a gente está muito próximo dos 4 mil dólares. O Ethereum BTC começa a fazer pivô de alta. A dominância, não o, né? A dominância começa a flertar com cenários também de pivô de baixa. A gente olha para Total 3, preste muita atenção. Total 2, na verdade, Total 3, Others e Others versus BTC. Eu vou explicar cada um desses gráficos, cada um desses índices
e você vai entender a importância do dia de hoje para o mercado de altcoins. Vamos lá, com o Bitcoin acumulando, o dinheiro rotacionando para Ethereum. Isso naturalmente está levando a dominância a quedas, está trazendo uma aceleração em Ethereum BTC. Nos últimos dias a gente falou, assim que o Ethereum começar uma desaceleração e acumulação, o dinheiro vai fluir para altcoins menores. E a gente consegue ter uma noção muito clara dos movimentos Ethereum, altcoins grandes, médias e pequenas, nos indicadores, na verdade, nos índices destas altcoins. E aí é que eu chamo a atenção para estes gráficos que eu estou lhe apresentando. Total 2 ES, Total 3 ES, Others e Others versus BTC. Total 2 ES é a capitalização total de mercado sem Bitcoin e stablecoins. Total 3 tira também o Ethereum. Others tira o top 10. E o Others BTC é justamente as altcoins em um movimento versus o Bitcoin. Então as altcoins elas sobem de forma absurda quando o Others ganha espaço versus o Bitcoin. Se este gráfico sobe, quer dizer que essas altcoins menores estão subindo muito mais do que o Bitcoin. Mas a gente vai chegar lá. Olha só o que a gente entende como rotação de dinheiro e potencial de mercado combinado a gráfico, estruturação gráfica e padrão gráfico. Temos total 2 ES. Então a gente só tira a capitalização do Bitcoin. Temos neste momento a capitalização do mercado, tirando o Bitcoin e as stablecoins, quase 1,3 trilhões. Na semana passada a gente falou, se a gente começar a romper, começar a formar um pivô de alta, a gente pode caminhar para o alvo. Que alvo é esse? É este alvo aqui. Alvo do ombro, cabeça, ombro inverso. Olha que maravilha. Ombro, cabeça, ombro inverso, aceleração. Foi exatamente esse movimento que nós tivemos em dezembro. Então a gente está caminhando para um movimento de não apenas pivô de alta confirmado, como confirmação também do que? Do ombro, cabeça, ombro inverso. Fechar hoje desta forma, neste cara aqui, que é o Total 2 ES, que é a capitalização total de mercado, excluindo Bitcoin e stablecoins, nos coloca ainda mais próximos e com uma maior probabilidade de alcançar este alvo aqui, 1,7, 1,8 trilhão de dólares para a capitalização total de mercado das altcoins. Só que a gente fala do giro de capital. Você provavelmente, se tem um portfólio misto de altcoins, você está vendo o quê? Uma valorização aquém ao Ethereum. Por que isso acontece? Simples, porque o Ethereum está puxando todo o dinheiro agora, praticamente todo o dinheiro. Quando a gente acelerar ainda mais, mas começar a desacelerar no Total 2, a gente vai ver um outro gráfico brilhar. E olha só como ele está numa fase um pouco mais tardia. Que gráfico é esse? Total 3S. Ou seja, é a capitalização total de mercado sem Bitcoin, Ethereum e stablecoins. A gente está um pouquinho atrasado, mas isso é normal. Porque o dinheiro ele se movimenta para os grandes, depois para os médios e depois para os pequenos. Então o primeiro impacto vai ser no Total 2, o segundo impacto, Total 3. Ele está subindo, ou seja, as altcoins estão subindo, mas o maior impacto tende a acontecer já nos próximos dias e nas próximas semanas. Só que, de uma forma bem objetiva, este gráfico nos mostra o quê? Opa! A gente também está diante de uma confirmação de rompimento de uma resistência, confirmação de um ombro, cabeça, ombro, alvo do ombro, cabeça, ombro para o total 3S é 1,2 tri. E também nós temos o pivô de alta. A gente formou aqui fundo, topo, fundo ascendente, pivô de alta. Mais uma força de continuidade de alta. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. Ethereum BTC, ó. Isso aqui é um pivô de alta.
Isto aqui, pivô de alta. Isto aqui, pivô de alta. Ou seja, aumenta a probabilidade da gente também buscar uma aceleração. E o Others? É o índice um pouco mais atrasado. Por quê? Porque ele compõe os ativos menores. Você vê que a gente está, obviamente, mais atrasado. Estamos a quantos por cento do topo? A gente está a 46% do topo. No total 3, nós estamos a quantos por cento do topo? Estamos a 16% do topo. E no total 2, estamos a quantos por cento do topo? 12. Então você vê que é neste momento que o dinheiro está nos ativos grandes, principalmente Ethereum, mas aos poucos ele começa a fluir para os ativos menores. E o impacto direto e objetivo se dá quando a gente tem o ombro, cabeça, ombro, pivô de alta, rompimento, aceleração em potencial. Então nós estamos com todos os ativos que compõem esses índices, Others, Total 3, Total 2, nos mostrando pivôs de alta, semanais, não é gráfico de 4 horas, não é gráfico de 1 hora, não é gráfico diário, semanais, com confirmação. Se a gente fechar, gosto de enfatizar, desta forma, Others, desta forma, Total 3S, desta forma, Total 2, desta forma, dominância, desta forma, Ethereum, Bitcoin, às 21 horas horário de Brasília. A gente está diante de pivôs de alta muito, muito importantes e representativos, que aumentam a probabilidade de buscarmos os alvos desses pivôs e também desses padrões de ombro, cabeça, ombro inverso. E tem um detalhe, a cereja do bolo, Others BTC. Others BTC, e eu mostrei isso nesses últimos dias, segue caminhando, segue acelerando. Quando a gente tem acelerações nestes parâmetros aqui, isso indica que as altcoins estão em uma aceleração acima do Bitcoin. E não apenas as altcoins grandes, principalmente as altcoins médias e pequenas. Elas começam a acelerar neste cenário. Quando tivermos rompimentos de linhas de tendência de baixa dentro deste padrão macro de cunha descendente que também rompe para cima, a gente foi em busca justamente dos topos. Topo, até aqui a gente teve uma LTB menor, a gente foi buscar nas semanas seguintes o topo. Então, a gente tem aqui uma movimentação que acaba se repetindo, não gosto dessa palavra, mas que rima. O passado acaba rimando e a gente está diante de algo bem bacana. É claro que a gente vai ter que acompanhar o índice de medo e ganância, o índice de out-season, as métricas sociais, a gente vai ter que olhar ativo por ativo, a gente vai sim ter que ter em mente que realizações são necessárias, são importantes, mas a gente está diante de um movimento definitivo para as altcoins no dia de hoje. Então, preste muita atenção ao que acontecerá nas próximas horas. E fique atento ao fechamento. Nós traremos uma atualização completa acerca do fechamento desta semana aqui, neste grupo geral do Telegram. Nosso grupo geral que você participa e tem acesso a insights, análises, avaliações, atualizações e muito mais de forma gratuita, segundo o link da descrição. Participe. Agora, se você quer investir em conhecimento, se aprofundar realmente, entender como estas métricas conversam de fato com o seu portfólio, quer ter acesso a metodologias, estratégias, planos de investimento, planos de venda, quer ter acesso a diversas aulas que te dão base, um suporte 1 para 1 comigo, tirar dúvidas, discutir questões gerais, questões estratégicas e
ter acesso a cada um dos meus passos. O que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, como é que é o meu portfólio, quais são os ativos que eu estou investindo, quando eu irei vender. Se você quiser acesso completo a tudo que eu faço e muito mais, seu lugar é no Prêmio Desafio, 2 grupos fechados, em que a gente apresenta os nossos programas de conhecimento. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. Ao clicar nesse primeiro link, você será direcionado a um chat, que é o nosso chat oficial do Telegram. Basta você enviar um oi e o time enviará todas as informações para você conhecer o que a gente entrega e poder participar, se isso fizer sentido para você. Vamos ficar atento, vamos monitorar, lembrando sempre que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, a gente trazer alertas com base no gráfico, base histórica. Faz sua própria análise, invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo, mais uma vez, que você tenha uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.